Paz de Cristo, pessoal, pode semear na área. Estamos aqui hoje com o pastor Jonathan e a irmã Jaqueline, que nos deu a honra de estar aqui conversando com a gente. E pode se apresentar, por favor? E aí, galera, tudo bom? Como o Max já me apresentou, eu sou o Jonas, a paz do Senhor para todo mundo, é um prazer estar aqui. E aqui é a minha linda esposa. Oi, meu nome é Jaqueline, sou a irmã do Círculo de Oração, irmã do Coque, justo. Irmã Jaqueline, esposa do pastor Jonatas. Bem, eu trouxe vocês aqui, né? Fiz o convite para vocês com o intuito de, ao Ministério Semear, conhecer mais suas lideranças. Vocês estão ali na frente da igreja do setor de mações e eu queria fazer a pergunta inicial. No começo da fé de vocês, como foi a conversão quando vocês encontraram Cristo e quando vocês tiveram esse chamado para a liderança, esse chamado ministerial, esse chamado servir na igreja, servir a Cristo, servir a Deus? As damas. Nossa, que lindo! Ele se apresenta primeiro e depois eu respondo É porque primeiro, ele perguntou primeiro para me fazer. Tá entendeu? bom. Olha só, eu nasci em um lar cristão. Minha mãe é missionária e assim, eu sempre tive muita influência acerca do cristianismo, de viver para Deus. Só que em uma certa época da minha vida eu me desviei com 12 anos de idade, voltei novamente com 18 anos e foram uma série de acontecimentos que surgiram e me fizeram com que eu me voltasse para Deus novamente. Pela graça de Deus, aos 18 anos, 19 anos eu me casei e eu entendo que eu só comecei a conhecer a Deus realmente quando eu vim morar aqui em Brasília, quando eu me casei, porque nós começamos a investir muito em conhecimento, em estudo. Então eu comecei a me relacionar com Deus realmente quando eu cheguei aqui em Brasília. O relacionamento que eu tinha na minha juventude era uma coisa e o relacionamento que eu tenho hoje é de uma forma totalmente diferente. Foi uma experiência boa, prazerosa, sim, mas não foi de graça. Foi difícil e até hoje a gente vai caminhando. Amém. Agora é eu, Tá bom. Comigo foi... Nós não somos daqui, nós somos do Pará. Minha esposa nasceu no Maranhão, mas nós somos lá do Pará. Fui criada lá, eu nasci lá. E aí, comigo eu não sou do lar cristão. Eu não nasci em um lar cristão, mas quando eu nasci com uma série de complicações de saúde. Eu nasci com cordão umbilical enrolado no meu pescoço, sopro no coração, desenvolvi pneumonia nos pulmões. E minha mãe, ela fez um voto com Deus, porque já faziam 2 meses que nenhum alimento eu conseguia consumir quando eu nasci. Então minha mãe, ela fez um voto com Deus, mesmo não sendo cristã, ela fez um voto com Deus que dedicaria o filho dela a Deus. Esse foi o voto que ela fez. Se o Senhor curasse. Ela falou, se o Senhor curar, a semelhança de Ana, né? Se o Senhor curar, esse filho não é meu, esse filho é do Senhor. E Deus me curou. Deus me curou. Mas aí, até aí, então, é o voto da minha mãe com Deus, né? Não é meu voto com Deus. E ela foi me ensinando com o passar do tempo sobre isso. Com 8 anos eu aceitei a Cristo na igreja. Depois de alguns meses ela aceitou também. E no decorrer do tempo, mas é sempre com esse pensamento inserido no coração pela minha mãe, de que eu não pertencia a mim mesmo e nem a ela. Eu pertencia a Deus. Então existia um projeto de Deus para minha vida e Deus, com o decorrer do tempo, foi direcionando esse projeto a dizer que eu era um pastor. O meu chamado era para ser pastor. Então, por volta de 15 anos, 13, 12 anos de idade, mais ou menos, eu já sabia que meu chamado era para ser pastor. Entendeu? E aí comecei a desenvolver. Claro que eu deslizei, eu falhei muito. Na adolescência eu desviei da presença de Deus, mas Deus foi lá e me resgatou.
E aí comecei a ter um relacionamento com Deus após isso. Aí nós nos casamos e Deus nos direcionou para vir para Brasília. Foi aí que começou o nosso ministério e tudo mais e tal. Começou o nosso relacionamento dentro dessa visão de viver para a glória de Deus, de viver para Deus, dentro do que Deus nos direcionaria, né? Foi assim que foi o nosso início. Sim. Bem, e essa é a questão muito interessante que eu queria abordar com vocês, que é vocês como casal viverem esse propósito juntos, esse único propósito de viver para Cristo, de servir a igreja. Como foi para conciliar isso? Foi fácil? Foi difícil? Acaba falando, é tudo de novo. É difícil. É difícil, Não, sim. É muito difícil. Gente, olha, aprender, eu acho que o principal é você aprender a amar a Deus. Porque assim, a obra ela é muito dolorosa. E quando você mexe com pessoas, você começa a entender que se torna mais difícil ainda a situação, sabe? Você tem que lidar com vários temperamentos, você tem que lidar com várias histórias, com vários tipos de traumas, e são situações complexas que a gente tem que lidar. Então, é muito difícil, não é fácil. E é por isso que eu entendo que primeiramente você tem que amar a Deus. Amar. E no início da minha conversão, acho que me impactou muito. Eu fui impactada, sabe, pelo amor de Deus pela minha vida. E eu entendi que eu não podia fazer outra coisa. Eu não podia me direcionar para fazer outra coisa de forma nenhuma. Porque surgiram outros direcionamentos, eu tive outras oportunidades, outras portas abertas. E eu estive lendo um livro de Hernandes Dias Lopes, De Pastor a Pastor, que é muito interessante quando ele fala assim, olha, a confirmação do seu chamado não é quando todas as portas estão fechadas. A confirmação do seu chamado é quando todas as portas estão abertas, mas você só quer viver para o seu chamado. Então isso aconteceu comigo. As portas se abriram, mas eu consegui ver apenas o meu chamado. Aí tá, irmã Jaqueline, qual é o seu chamado? O meu primeiro chamado é servir, é ser serva. Mas eu sei que eu tenho um chamado missionário. Eu sei que em algum momento eu vou cumprir esse chamado e que Deus está nos preparando para isso. E por isso eu coloco o amor a Deus, com certeza, porque você vai se decepcionar com homens, você vai se decepcionar com situações e muitas vezes vai abalar o seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, mas quando você ama Deus, quando você teme a Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, você consegue lidar com essas situações de uma forma diferente. Assim, igual a Jaqueline falou, existem alguns segredos sobre a nossa vida com Deus, Maxwell, que são chaves para você viver o seu chamado. Um dos grandes segredos é entender para quem que você está fazendo. Sim. Primeiro passo de você sendo casado, sendo jovem, não casado, é tu entender para quem tu está fazendo. Para quem que você está tocando, para quem que você está cantando, para quem que você está pregando, para quem que você está visitando, para quem que você está limpando a igreja. É para a glória de Deus? Essa é a grande pergunta diária e constante em cada atitude que você tem que ter. É essa. Você está fazendo para quem? Aí Paulo dá a grande chave de entendimento, quando ele fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se Paulo tivesse ficado só na comida e na bebida, todo mundo fala, Paulo está falando de comida e bebida lá em Corinto. Mas Paulo não está falando disso. Paulo está falando de todas as atitudes que nós tivermos, ela tem que ser baseada na primícia de que para a glória de Deus. É para a glória de Deus? Agora, se não é, a gente se frustra. No trabalho, até em coisas que não são relacionadas diretamente ao ambiente da igreja, ao ambiente do ministério. No trabalho, o pessoal chama de trabalho secular, no trabalho, com a família, com os filhos, na criação.
Quando você bota esse peso, essa medida de estar fazendo para a glória de Deus, tudo muda. Porque se fala assim, mudou por causa disso, a pessoa não retribuiu o que tu fez, ela falou mal de você mesmo você tendo ajudado muito ela. Toda vez você vai medir assim, eu fiz isso para a glória de Deus, mesmo não tendo a reciprocidade ou não colhendo aquilo que eu imaginei que ia colher. Como eu fiz para a glória de Deus, eu sei que eu irei colher para o Senhor. O Senhor me dá uma colheita. Então a primeira coisa, ame a Deus e faça para a glória dele. Se você tiver essa medida, você já vai resolver a maioria dos seus problemas. Ministeriais, conjugais, familiar e tudo. Até para você se corrigir. Quando você coloca essa medida, eu estou fazendo para a glória de Deus. Então, ministério, são duas coisas que as pessoas têm que entender. Qualquer pessoa, se você é chamada por Deus. Primeiro, quem te chama é Deus. Em toda a história da igreja, história bíblica e história da igreja, quem chamou foi Deus. Sempre. Deus chamou Jeremias, Deus chamou o profeta, todos os profetas, Deus chamou os apóstolos, foi Deus. É Deus quem nos chama. Segundo, quem escolhe atender esse chamado sou eu. Deus me chama, Deus te chamou, mas quem vai escolher atender esse chamado somos nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar bem assim, aquele que deseja o episcopato, boa obra deseja. Por quê? Não tem como só, eu sou chamado por Deus, mas eu não desejo, eu não quero. Aí fica naquele negócio, naquele lenga-lenga. E nunca desenvolve nada, e fica amarrado. E nós temos que entender que servir a Deus é uma honra. As pessoas têm uma mania de colocar assim, eu sou um cooperador. Eu sou um cooperador. Tem gente chegando aqui. Eu sou um cooperador, vamos lá. Eu não recebo nada, eu faço isso e aquilo, mas a gente tem que entender que tudo que nós fazemos tem um pagamento. Deus, não existe trabalhador na obra de Deus, trabalho de graça. Não existe, de forma nenhuma. E muitas vezes a gente fica com tanta coisa na cabeça, e a primeira coisa que as pessoas colocam para não viver o chamado se chama dinheiro. Acabou. Se você colocar dinheiro no meio, acabou a história. Mas porque se eu for, isso vai acontecer, se eu fizer, isso vai acontecer. E o entendimento que eu tive, e que eu amadureci muito, é de entender que Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida, Deus, Ele chama, e Ele cuida. São essas formas. Então, chamado é confiar em Deus. E confiar inteiramente em Deus. Uma coisa que é impressionante, né, nisso tudo que vocês falaram, é tanto no chamado, né, que Deus é quem chama, quanto na questão do escolher, que somos nós que escolhemos atender o chamado, quanto nessa questão da confiança de que Ele provê. Sim. É algo assim que nós podemos ver, né, na história bíblica mesmo, muitos ali que desistiram, né, muitos que eram amigos de Paulo, né, em 2 Timóteo falando que desistiram da fé, deixaram Paulo só. E nós podemos ver nos dias de hoje, né, muitas pessoas que se dobram ao dinheiro. E uma coisa que Jesus alertou, né, mesmo, a raiz de todos os males. Sim. Progredindo outra questão que eu queria abordar com vocês, é a questão do trabalho com crianças. Vocês fizeram um curso, e eu lembro quando o Jonathan dava aula aqui, ele comentou mais uma vez comigo a respeito disso, da importância que foi, e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa experiência, a importância dessa experiência na prática e na importância de fato do espiritual, da visão que vocês têm, que vocês adquiriram com isso. Acho que trabalho com criança, o primeiro ponto que você tem que entender é que criança não é estorvo dentro do ambiente da igreja. Criança não é estorvo dentro do ambiente da igreja. Há um pensamento, às vezes, no meio cristão, que uma criança ela é um estorvo no ambiente da igreja. Por quê? Ela não é não é um membro da igreja que está constantemente
ali fazendo uma coisa, tocando um instrumento. Ele não produz algo não há aquela produção, visível. aspas, né? Então, o primeiro pensamento é que criança ela é a ovelha de Cristo. Ela é a ovelha de Cristo. E uma das passagens mais lindas que existe é quando Jesus vai sarar o coração de Pedro, depois da ressurreição, porque Pedro já entendia que ele não era mais apóstolo, que ele não era mais nem discípulo de Jesus. E Jesus ele fala assim, olha, avisa aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Porque Pedro não se entendia mais como discípulo, por ter negado Jesus. E Jesus encontra Pedro na praia, e encontra Pedro com peixe assado, come com Pedro e chama Pedro para dar uma volta. E enquanto ele estava dando essa volta com Pedro, ele começa a perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas? E faz as 3 perguntas, que a maioria de nós já conhecemos. O primeiro ponto que Jesus fala bem assim, apacenta, não é minhas ovelhas, é os meus cordeirinhos. É os meus cordeirinhos. Jesus ele tem uma extrema preocupação e cuidado com os pequenos. Uma certa feita os apóstolos estavam impedindo as crianças de chegar perto de Jesus. Por quê? As crianças ficavam correndo, brincando, fazendo um monte de coisa. E estava atrapalhando, aspas, na visão dos apóstolos, Jesus ensinar. E eles estavam expulsando as crianças. E aqui que Jesus fala assim, não permita que eles venham, porque é a deles o reino do céu. Permita que eles cheguem. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, a gente tem que ter o cuidado de não se tornar igual discípulos, de estar afastando as crianças de Jesus. Essa preocupação tem que nascer dentro da igreja, urgentemente. Porque você não pode ter essa preocupação, mas o diabo ele tem essa preocupação hoje, de deturpar toda uma geração infantil do lado dele. E o grande desafio da igreja é trabalhar com crianças de uma forma que ensine elas a amar a Deus. Não estar só no ambiente da igreja, mas amar aquele que é o dono da igreja, que está presente na igreja. Então, assim, quando nós fizemos o curso, o primeiro ponto que foi nos trabalhado, vocês precisam aprender a amar a entender que a criança também é observada por Jesus. Que o momento da sala não é um momento de retirada da criança para que as pessoas, os pais, possam estar mais atentos a ouvir a pregação. Não, o momento da sala é um momento onde a palavra vai ser ministrada de acordo com a necessidade e a personalidade de cada criança, de acordo com o tempo de cada criança, de acordo com tal. E eu aprendi uma coisa: se você prega para criança, você prega para qualquer um. Com certeza. Você prega para qualquer um. Se você consegue desenvolver uma pregação onde a criança consegue receber aquela mensagem, qualquer faixa etária consegue também. Então, esses são os pontos que a gente pode ver, né, amor? Sim. Olha só, nós fizemos o curso da APEC. Para quem não conhece a APEC, a sigla significa Aliança Pro Evangelização das Crianças. Gente, olha, é uma aliança realmente. Ela é interdenominacional, não tem fins lucrativos, e eu sei disso porque eu trabalhei lá dentro. Trabalhei na APEC durante 2 anos, na APEC aqui de Brasília. E ela está praticamente no mundo inteiro. E dentro da APEC existem vários cursos voltados para a evangelização. E isso para o preparo de pessoas que trabalham com o Ministério Infantil. Dentro disso nós fizemos um curso chamado CEDIC. Esse curso ele foi um curso de 1 ano, que é realmente para você desbravar, arrancar toco. Então, assim, foi inesquecível. Foi uma das melhores experiências que eu já vivi em toda a minha vida. Porque além de eu fazer o curso, eu comecei a trabalhar lá também. Eu até estava brincando com as meninas do Ministério Infantil lá da igreja, e eu falei assim, gente, eu sou a queridinha de Jesus, porque tudo é muito especial. Eu fazia o curso, eu trabalhava lá, então eu tinha mais contato ainda com o trabalho, com a missionária. Ela me levava para os lugares, nós íamos evangelizar no Mangueiral, fazer
visitas e etc. Então foi aí que eu comecei a entender a importância da criança, porque até aí eu não entendia. E é muito interessante, como o meu esposo colocou, o diabo ele entendeu a importância da criança e muitas vezes a igreja, o cristão não entendeu. Nós ainda temos o ministério infantil como um lugar onde as crianças vão brincar, se divertir, fazer isso. Isso não é errado. Mas o fato de nós não colocarmos o ministério infantil como um local sério, onde é pregada a palavra de Deus, onde as tias se preparam, onde tem uma batalha espiritual, isso é chocante. Muitas mães hoje não entendem a importância do ministério infantil e pegam os seus filhos e colocam aqui dentro da igreja, num culto, vão embora dentro de uma salinha e como se fosse se despedir da criança, não, fica aí que eu vou ali descansar. E ministério infantil é importante, porque aconteceu até uma certa situação em que eu estava lendo um livro e é um relato sobre Moody, se eu não me engano. E ele chegando em casa, uma certa pessoa perguntou para ele como foi o culto onde ele havia pregado. Ele falou, foi bom. E aquela pessoa se voltou a ele novamente e perguntou quantas pessoas haviam aceitado a Jesus. E ele falou 2,5. E aquela pessoa interpretou aquela frase e falou assim, então foram 2 adultos e uma criança. Ele falou, não, 2 crianças e um adulto. Por quê? Qual é o significado dessa frase? Gente, uma criança tem uma vida inteira para viver para Deus. Uma criança, o melhor testemunho que você pode ouvir na sua vida é de uma pessoa que nasceu em um lar cristão, se converteu e viveu a vida inteira até a velhice, até chegar no céu para Deus. As pessoas levam muito em conta, né, aquele testemunho, porque eu saí, eu fiz isso, eu era pistoleiro, mas o testemunho mais lindo que nós podemos ouvir é de uma criança que foi criada nos caminhos do Senhor, de uma criança onde os pais entenderam a importância de apresentar Deus a elas e não somente elas a Deus. E nisso tem uma diferença muito grande. E muitas vezes nós não entendemos e não damos importância. E aí nós falhamos, muitas vezes como cristãos, e falamos assim, o meu filho só precisa conhecer a Deus quando ele estiver na adolescência. Meu filho só precisa conhecer a Deus quando ele estiver com 8, 9, 10 anos. E não. É desde a barriga, é desde o ventre. Porque nós começamos a estimular a criança dentro da nossa barriga. Então, por que nós não começamos a estimular os nossos filhos falando de Deus para eles? Então, eu acredito particularmente que o conceito de criança no meio dos cristãos deveria ser mudado. E que nós deveríamos entender que quando nós ganhamos uma criança para Cristo, nós ganhamos uma vida inteira para Deus. Uma vida... Gente, vocês não têm noção do que é você pegar uma criança, Max. Uma criança de 2, 3, 4 anos de idade e você começar a falar de Deus para aquela criança. E você começar a evangelizar, a discipular como pai. Um pai que discipula o seu filho, um pai que traz a palavra para o seu filho, um pai que se preocupa em perguntar se o filho leu a Bíblia, se o filho orou, se o filho está bem com Deus, que não se preocupa apenas com as notas que ele vai receber no final do trimestre ou semestre. Nós, como cristãos, devemos mudar o nosso pensamento sobre a importância da criança dentro da igreja e entender que eles são aptos para aceitar a Cristo como Salvador. Mas igual a Jaqueline falou, né? Esse trabalho com criança, você pega 3 pontos, 3 grupos principais para você trabalhar: a criança, a igreja local e a família. Sim. O pai, a mãe ou o responsável. Então tem essas 3 esferas que estão correlacionadas e tem que ser trabalhado. Na figura do pai, existe a passagem de Deuteronômio capítulo 6 que se chama a passagem da palavra de Deus, que é uma inundação da palavra de Deus na criação da criança.
Mas se tem como viver essa passagem, que é aquela, ensina a criança quando você levantar, quando você sair, quando se deitar, quando estiver na rua, quando voltar para... Em todos os ambientes. Se você olhar bem, o que Deus está falando através de Moisés é, em todos os ambientes e em todos os lugares, a criança deve ter o contato com a palavra de Deus, ao ponto dela estar amarrada à sua destra. E aí, dentro do contexto judaico, levaram ao literal, né, que se utilizava uma caixinha aqui, que era amarrada até o braço e a mão direita. Mas no nosso contexto, a gente tem que pegar o contexto total. A mente da criança tem que estar guardada na palavra de Deus. E existe na palavra, no texto, que fala assim, encuca, que é o sentido de escavar, como se você estivesse escavando para colocar algo dentro. A semelhança que Jesus fala assim, olha, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, no texto de Lucas, ele vai falar que é aquele homem que ele cavando fundo, ele encontra a firmeza do solo e aí constrói sua casa. Então, o dever do pai, o grande ministério do pai, o meu primeiro ministério é com a minha esposa e meus filhos. Depois se estende à igreja. Tudo correlacionado. Então, a primeira coisa que o pai tem que entender. Eu criei meu filho na presença de Deus. Se o seu filho não tem contato com a palavra de Deus, né, na sua casa, na sua vida diária, contigo, você não está criando na presença de Deus. Você está simplesmente fazendo com que ele visite a igreja. É um visitante, legal. Cara, igreja é legal. Muito igreja é legal. Poxa, tem um amigo, nossa... Tem até comida, o povo aqui dá comida. Lá no Pará não dava comida, hein? Você tem Os comida... cultos daqui, gente, cara, tem lanche. Max, você tem comida na igreja, você tem lanche. Para crianças, Tudo. Tem diversão, tem dia das crianças, tem brinquedo, tem meu coleguinha presente. E tudo. Dentro do ambiente da igreja, normalmente, o pai ele tem aquele negócio que ele deixa o filho mais livre do que em qualquer outro ambiente, então ele se sente tal. Então a criança, às vezes, ela não está tendo contato com Deus. Ela está tendo contato só com a igreja local. Um dos grandes desafios que nós enfrentamos é desvencilhar as crianças da sala. É um dos grandes desafios. Porque a criança ela se adapta à sala, mas não se adaptou a Deus. Ela não tem contato com o culto no lar. Não sei nem o que é isso. Ixi, culto no lar. Não tem cânticos em casa. Não tem leitura da palavra. E às vezes quando a gente fala de culto no lar, leitura da palavra, a pessoa pensa que é pegar a Bíblia e falar assim, menino, senta aqui. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Não é não, meu filho. É uma criança. Ele não vai entender. Aí você vai pegar uma versão, dependendo da versão bíblica, Velo-Eloei. A criança, Jesus nunca vai entender. Entendeu? E pegou e tal. A criança não vai entender essa linguagem. É distante dela. Então o que você vai trazer? Uma das grandes marcas, por exemplo, já que o Maxwell está com a camisa do Senhor dos Anéis, né? Ele está usando a camisa do Senhor dos Anéis. A mãe de Tolkien, ela era uma das mulheres mais provenientes da época em inteligência, porque tudo que ela ensinava aos filhos, ela ensinava com cenografia, né? Representando. Então, quando ela ia contar uma história, ela pegava e fazia toda uma cena de luta, de encenação, e daquele negócio todo. E aquilo desbravou na mente do Tolkien um pensamento criativo. Isso, uma mulher. Esse livro, essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Quando o judeu ensinava um filho, ele ensinava mostrando o peso do texto para aquela criança. Não era só, que o Senhor libertou Israel do jugo do Egito. Não, tinha um peso, tem um peso. Igual o nosso pastor vem falando, você tem que trazer o sentimento do texto. Aí eu vou chegar lá e falar, Davi derrubou Golias, tacando a pedra na cabeça de Golias, meu filho. Pronto, aí, que legal. E morreu Golias. Não. Eu tenho que trazer o peso do texto pro meu filho. Olha, aquele gigante, e ele gritava, e tal, e tudo. Às vezes tu faz o próprio gigante. Tu vai ser Davi. E é muito interessante que muitas vezes
a nossa visão como pai é tão terrena que nós pegamos uma criança e nós temos... Isso é um sonho de todos os pais, ver o seu filho formado, trabalhando, ganhando seu salário, formando sua família. Então você pega aquela criança que começa a estudar e você quer inculcar na cabeça dela matemática, português, geografia, passa às vezes 3, 4 horas. Minto? Não, isso acontece. Mas nós, como pais, não entendemos que os nossos filhos também têm um chamado. Nós, como pais, não entendemos que os nossos filhos precisam receber Jesus na vida deles. Precisam aprender a amar a Deus. E às vezes não é nem o nosso mesmo chamado. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Luiz. E quer ter mais um. E às vezes assim, a pessoa pensa assim, filho de sacerdote, sacerdote é. Não, irmão, desculpa, eu não sou levita, eu não nasci na tribo de Levi, então não tem esse passado de cajado dessa forma. O chamado do meu filho, se for para ser pastor, amém, vou dar todo apoio, mas se o meu filho tiver um outro tipo de chamado, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que às vezes o meu filho vai louvar a Deus de outra forma do que a minha. O meu filho, o chamado dele é missionário, transcultural. Aí eu vou fazer o quê? Não, vou matar o menino, que eu quero que ele seja pastor. Pastor de igreja local. E o coração dele arde por fazer missões. O chamado do meu filho é ensinar a palavra de Deus por meio da música. Que a gente pensa assim, o chamado de músico. Irmão, chamar de músico é chamar de ministro. Ministro da palavra de Deus por meio da música. Você ensina como um pregador ensina a palavra de Deus, mas por meio de música. Às vezes o chamado dele é ensinar a palavra de Deus por meio da música, Marcelo. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que, como um agricultor, eu tenho que colocar a semente, eu tenho que preparar o solo, eu tenho que adubar este solo e eu tenho que regar esse solo, como pai. Aí eu falei da esfera do pai, tem a esfera da igreja. Como igreja eu tenho que plantar na mentalidade da igreja, constantemente, não precisa ser de uma vez. Às vezes o nosso problema é que a gente quer tudo, a gente está numa geração que quer geração do micro-ondas, geração do drive-thru, quer chegar e já quer que tudo mude, já quer que tudo faça. Eu falo isso por ser jovem, às vezes a pessoa quer que tu já seja o Superman e já tenha tudo, já alcance tudo. Não, meu filho, calma, tudo tem seu processo. Então às vezes você vai implantar constantemente, como líder de igreja, um líder jovem, você vai plantar dentro da mentalidade da igreja, ali, devagarzinho, dentro desse trabalho de criança, a importância de ver a criança diferente. Sim, eu ainda acho que todo obreiro deveria fazer o curso da APEC, o CEDIC, porque sua mentalidade muda. É muito preocupante o que nós estamos vivendo hoje, de ver o diabo investindo pesado em crianças dentro de escola. E olha só o tempo que nós temos com as crianças dentro da igreja. Eu acredito que não é nem 1 hora por semana. O tempo que as tias têm com as crianças dentro da igreja para poder implantar alguma coisa na cabeça delas, se for 1 hora é muito por semana. Por mês dá o quê? 4, 5 horas? Mas o tempo que nós temos como pais é grande, é muito grande. Então existe a importância de formar o meu filho, de fazer com que o meu filho prospere? Existe, é bom, é aprovado. Porém também tem que existir a importância de fazer com que o meu filho conheça a Deus. Existe a importância de fazer com que o meu filho entenda que ele tem um chamado e que ele também pode servir a Deus. Gente, eu não estou falando que isso vai isentar a sua casa de tribulações ou de erros. Mas a sua parte como pai você fez. Essa é a questão. Então eu acredito que essa chama tem que arder em nossos corações.
porque ministério infantil não é só entregar presentinhos, brinquedinhos, fazer uma festinha, um cultinho, não. Ministério infantil é uma luta, é uma guerra espiritual, onde nós estamos travando. E eu estou falando isso porque eu ainda me envolvo com o ministério infantil, mesmo não sendo diretamente. Mas eu amo o ministério infantil e eu tento realizar isso dentro da minha casa. E tenho muitas dificuldades. E sei o quanto é difícil, não é fácil, é cansativo. Fazendo uma reflexão sobre o que vocês disseram, e trazendo, né, para a nossa realidade, que de fato muitas vezes a gente vive alheio ao mundo, a gente não percebe, não para perceber como é que tá as coisas. Hoje em dia, diferente de 20 anos atrás, por exemplo, nós somos jovens, acho que 20 anos atrás nós éramos crianças. Eu tinha 8 anos. O nível de influência, de cargas de influência que nós recebíamos por dia era muito menor. Era. E hoje em dia, com o avanço tecnológico... Hoje em dia claramente, é muito claro, hein? Olha, eu não sei ainda como muitos não se despertaram. Eu ainda não entendo como muitos não se despertaram. Porque aonde você olha, existem sinais da influência maligna, tentando puxar as crianças e fazer com que elas se percam desde a tenra infância. Gente, existem coisas que acontecem hoje em dia que você nunca tinha visto no passado e que nós vemos hoje claramente que é aceitável aos olhos humanos e que você não pode questionar e nem falar nada, porque senão você é processado e vai para a cadeia. São tempos difíceis e por isso a importância de fato. Eu lembro, se não me engano, foi você mesmo que disse, há alguns anos atrás, que o pai é o primeiro evangelista na vida de um filho, o primeiro missionário na vida de um filho. E isso é uma reflexão que talvez a igreja tenha que carregar isso. Todos os membros da igreja têm que carregar isso, para enxergar as crianças como vidas que precisam de salvação. Sim. E eu lembro de uma fala ficou muito marcada, que é muito claro que nós nascemos pecadores, certo? Sim. E uma vez você falou, né, que os seus filhos também são, que precisam de fato desse auxílio para encontrar Jesus, né? Para que ele possa enxergar Jesus e amar Jesus. E a ideia do agricultor é muito boa, porque de fato é isso, né? Não é algo que você faz uma vez ou você deixa a cargo de outro. Você vai mesmo e você vai trabalhando ao longo dos anos na sua casa, aos poucos. E é muito interessante essa questão da triangulação, né? Igreja, lar e a vida da criança mesmo. Sim. E trazendo um pouco agora para a posição que vocês estão agora na frente de uma igreja, rapidinho, como é que tem sido essa experiência? O pastor Jonas vocês já estiveram na frente da igreja da Rabelo há uns anos atrás. Da sede. E agora, passamos um ano, tempinho ali no Chamas. Foi temporada. 2 vezes, mas foi bem rápido. E agora no setor, né? No setor já estamos indo aí pro terceiro ano? Acho que sim. Né? Terceiro ano já. Olha, tem alguns desafios. Mas sempre vai ter. Entendeu? Eu acho que o grande desafio começa conosco. A mulher não consegue. Essa irmã, essa é apaixonada. Isso é apaixonada. Um dos grandes desafios é entender que o evangelho, essa romantização que colocaram do evangelho é muito complicada. Porque você vai entrar, principalmente na geração atual. É que você vai entrar e você vai sentir aquilo e tal, esse deslumbramento. Parece aqueles filmes de Hollywood, de apaixonado e tal, que você deu tchan e olhou. Não é dessa forma. Não é desta forma. Vida com Deus, vida conjugal, vida com Deus, não é dessa forma. É tudo difícil. É porque eu olhei a primeira vez e tal. Quando nós fomos chamados, voltando para o nosso chamado, nós fomos chamados dentro de uma situação onde Jaqueline tinha várias condições de ingressar em faculdade. Eu tinha um trabalho, tinha uma proposta de
promoção dentro do meu trabalho, na nossa cidade lá em Paraupebas, tinha todas as condições. E nós atendemos o chamado. Eu vou te ser sincero, Marcelo, quando eu cheguei aqui eu pensei assim, Jesus, as portas vão se escancarar. Vou chegar lá, meu filho, vai dar tudo certo. Não deu. Teve dificuldade, teve luta, teve tribulação. Não consegui emprego de primeira. Foi tudo uma luta, todo um processo para entender a dependência de Deus. Para poder chegar a um ponto de poder assumir uma igreja, entendendo a dependência de Deus. Que o pastor ele tem que entender a dependência de Deus para poder ensinar sobre a dependência de Deus. Então, há um desafio, o meu desafio, eu enfrento o desafio de Timóteo. Não quero me comparar a ele, mas eu enfrento o desafio de Timóteo. Porque eu sou jovem. E eu não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Porque eu é jovem. Então eu sei que eu enfrento certas situações, que eu até falo com o nosso pastor às vezes. Eu falo assim, pastor, para o senhor corrigir algo, o senhor pode ir direto. Para eu corrigir algo ou alguém, eu tenho que entender que eu estou falando como se estivesse falando dentro do que Paulo fala para Timóteo. Que é o quê? Se for falar com os mais velhos, fala como se estivesse falando com teus pais. Se for falar com os jovens, fala como se estivesse falando com irmãos. Se for falar com as irmãs, as mulheres mais velhas, fala como se estivesse falando com tua mãe. Então, eu tenho essa situação a ser enfrentada. Tenho a situação a ser enfrentada dos desejos da juventude. Que é muito fácil a gente fazer uma pintura do evangelho e do chamado de Deus bonita. Como algo muito bonito que nunca vai errar. Olha, cheguei e, meu Deus do céu, os anjos cantavam. Meu Deus do céu, voava, pairava. Não. Tem luta, tem dificuldade, você é tentado, você erra, você falha, mas tudo, se você estiver na graça de Deus, você é direcionado. E quando você entende isso, você retira um peso de dentro de você do perfeccionismo. Há um peso muito grande hoje do perfeccionismo. Mas você não precisa ser perfeito. Você precisa fazer as coisas para a glória de Deus. Você precisa fazer as coisas para aquele que te chamou. E às vezes não vai ter aprovação das pessoas. Então assim, dentro do nosso ambiente hoje, que a gente pastoreia, a gente é agraciado demais por Deus, pela igreja que nós pastoreamos. É a igreja que nos recebe muito bem, que nos trata muito bem, o ministério nos trata muito bem. Tem um abraço e uma receptividade aos projetos, ao que é feito, que Deus nos direciona, um apoio da igreja, porque tem vezes que eu fico doente, tem vezes que tem os meninos, então tem tudo isso, mas você vê um apoio da igreja. Você vê um apoio da igreja. Então é esse ambiente que você tem que compreender, que a igreja é um ambiente onde é o corpo de Cristo guiado pelo cabeça, que é Jesus. Mas era muito fácil eu dar desculpa. Eu sou jovem. Eu sou casado. Então, olha, a gente vai casadinho agora, bichinho, até menino. Já tive tanta oportunidade de dar desculpa de tanta coisa para não fazer a obra de Deus agora. Tem os planos, tem tudo. Mas quando o Senhor me chamou, Ele me deu graça. Eu pedi, Senhor, eu sou fraco. Eu sou muito fraco. E eu tenho essas e essas fraquezas. Me ajuda, porque eu quero cumprir o chamado. Eu quero viver para a glória de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Eu renunciei, né? Com Cristo você não faz sacrifício, você renuncia. E quem faz sacrifício é Jesus. E Ele lhe dá tudo nesse sacrifício. Mas nessa renúncia eu renunciei status, poder e dinheiro. Minha esposa também. E eu não me arrependo nem um pouco. Até hoje eu não consegui ganhar financeiramente, como diz o outro, o que eu ia ganhar de salário. Mas pela graça de Deus eu ganhei em amizade, em experiências com Deus e em crescimento espiritual. E é maravilhoso depender de Deus. É imprescindível. Sim. Olha, em todas as igrejas que nós passamos até então, em cada uma nós tivemos uma experiência diferente.
E eu costumo me render aos processos, sabe? Entendendo que é um momento onde Deus está querendo fazer algo ali através de mim e em mim também. E lá na congregação do setor de mansões tem sido uma bênção para a glória de Deus. E é como eu sempre falo, é cansativo, mas não existe nada mais prazeroso do que servir a Deus, do que guiar pessoas. Nas minhas orações, eu lembro que no início eu tinha muitos conflitos, assim, sabe? Quando alguém fazia algo de errado e existia aquele conflito dentro de mim. E em uma certa conversa com o Jonatas, ele olhou para mim e falou: olha, você precisa aprender a amar as pessoas. E eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade em amar as pessoas. E em minhas orações eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me ensina a amar as pessoas. Me ensina, meu Senhor, a amar as pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas, para a gente direcionar, aconselhar, seja lá o que for. Me ensina. E Deus me ensinou a amar. Mas me ensinou ao ponto extremo mesmo. E eu tenho vivido algo assim inexplicável, aonde eu me sinto completa. Eu saí de perto dos meus parentes, saí de um local onde eu tinha convivência, onde eu conhecia, onde era normal, tudo normal para mim, e nós viemos para uma terra totalmente contrária de tudo que a gente já havia pensado. E aqui Deus me deu uma família. Aqui Deus me deu vários irmãos, me deu mães, me deu avós, me deu pais, ou pai, né? E eu me sinto completa, totalmente completa. E mesmo quando vem as dificuldades, eu lembro que o amor de Deus, ele prevaleceu sobre a minha vida. Então, a experiência que eu estou vivendo, que minha família está vivendo lá na igreja do setor, tem sido maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Uma coisa que se nota, né? Que tem que ficar de reflexão, acho que para a vida de todos nós, a respeito de... Você falou que não é sobre sentimento, né? Não é sobre imaginar que eu vou chegar e eu vou sentir isso e tudo mais, que vai estar tudo bem, que é desse jeito. Essa fantasia, né? Que se imagina. Mas é um sentimento quando você está em Cristo, né? Esse sentimento de completude, né? Sim. De que quando você abre mão das coisas por amor a Cristo, por amor a fazer a vontade dele, ele vai lá e completa isso. Ele enche desse sentimento, dessa alegria, dessa paz. E para encerrar, a gente costuma aqui fazer o pode um. Meu Deus. Eu falo uma palavra e vocês também respondem. Pode dois também, não? Pode dois, no caso. Gente, olha, eu sou péssima nessa brincadeirinha aí, hein, Marcos? Como é que é o negócio? Vai lá, eu vou me Vou preparar. falar uma palavra e vocês respondem. Dá pra competir, pra ver quem é o melhor? Não se preocupa, amor. Não farei você passar por isso. Vocês respondem Graças com a uma Deus. palavra também. Tá bom. E se vier só a mesma palavra toda vez? Espero que não. Se quiser... É tipo assim, arroz, aí a gente responde feijão. Tipo isso. Tá. Tá bom, se quiserem explicar também o porquê daquilo, vamos abrir. Vamos lá. Primeira palavra, Deus. Eu vou falar da forma que eu vejo e que eu entendi. Pra mim, minha vivência pessoal, amor. Amor? Você tava com essa também? Não. Deus, eu tenho que responder com palavras só? Ou mais pode... Cara, Desenvolver. Deus, eu entendi que se coloca como Pai, Senhor. Acho que uma das definições mais lindas de Deus, a gente fala assim, Deus é tudo. Todo mundo responde, né? Deus, tudo. Não, irmão. Não é tudo, não. Mas Ele tem que ser o meu Senhor. Aí é diferente. Aí quando Ele é o meu Senhor, tudo é como magnetizar-se, né? Tudo ele magnetiza para perto dele.
com Deus é meu Senhor. Aí sim. Segunda palavra, igreja. Família. É família pra ti também? Também, família. Ó, a igreja pra nós, eu falei sempre quando a gente chegou aqui, que eu larguei família, né? Larguei a minha família e meus parentes. E Deus me concedeu vários irmãos. E para cá que ele me concedeu várias mães. Gente, olha, é algo assim que eu não sei explicar. Eu não sei explicar o amor que eu sinto. O amor que foi concedido a mim através das pessoas. Eu não sei. Olha, antes de eu vir para cá, para Brasília, antes de eu me envolver, sabe, com a igreja, eu não sabia abraçar, eu não sabia sorrir direito. E eu não era feliz. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei um ambiente totalmente diferente, de pessoas que me amaram. Eu tenho um exemplo, assim, né, da primeira vez que eu vim para Santa Ceia aqui na igreja sede. E a nossa igreja sede é uma igreja que não é tão, né, grande, é uma igreja pequena, mas confortável. E nós estávamos vindo do Pará, onde a igreja era imensa, que dava até para se perder dentro. Eu lembro que eu tive aquele impacto, sabe? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Gente, eu lembro nitidamente, sabe, eu vejo aqui essa imagem do irmão José Maria vindo em mim e me dando um abraço. E aquilo me quebrou, porque naquele momento eu estava tendo esse impacto, e quando ele me abraçou eu me senti tão acolhida, porque eu pensei que eu iria ser rejeitada por vir de outro estado, mas eu me senti tão acolhida e tão amada naquele momento. Foi a Santa Ceia mais inesquecível da minha vida. Depois daquele momento eu entendi que igreja, que sentir a presença de Deus não é sobre quantidade de membros, não é sobre o tamanho da igreja, não é sobre o quanto entra mensalmente dentro da igreja. É mais do que isso, sabe? Aquele dia mudou a minha vida. Quando o pastor Paulo pregou, eu nunca tinha ouvido uma pregação daquela. Eu chorei, eu me derramei na presença do Senhor. E aquilo nunca tinha acontecido na minha vida. E foi a primeira vez. E pra mim, é família. Igreja pra mim é família. Sabia, né? É isso aí que ela falou. E última palavra foi um tema que a gente falou, criança. Uma terra fértil. Para mim, criança é uma terra fértil. Ministério. Porque às vezes, eu até falei em uma reunião de obreiro lá na igreja do setor, falei assim, irmão, falando para os pastores, né? Estava nessa reunião com os pastores, presbíteros e evangelistas. Eu falei, aonde que está na Bíblia que a gente é chamado para pregar só para os adultos? E de pregar aos adultos. Não tem especificar. E de pregar é ir de pregar. É para todo mundo, em todas as faixas etárias e em todos os lugares. É aonde você puder alcançar. Entendeu? Ah, mas eu não sei falar para criança, então o problema tem em você. Que você não está buscando uma forma em oração, por meio da palavra de Deus e de estudo, em falar para a linguagem das crianças. O problema está em mim. Se as pessoas não estão entendendo a minha pregação, independente de qual seja a faixa etária, o problema não está nas pessoas, o problema está em quem está transmitindo a pregação. Se eu chegar aqui na igreja e pregar assim, olha, Senhor, tal, pregar lá, tal, com palavras e tudo mais, e as pessoas não entenderem, o problema não está nas pessoas, o problema está em quem está transmitindo a mensagem. O transmissor não está usando a frequência daqueles que estão recebendo a mensagem. Então, nós somos chamados para pregar para todo mundo. É ministério. É chamado. Ah, você é chamado para tocar só para adulto. Marcos é baixista, é chamado para tocar só para baixista. Só para os adultos. As crianças não vai tocar não. Onde que está escrito isso?
Onde é que está escrito que nós somos chamados para pregar para cá? E o campo está vasto, como Jesus fala. Olha, tá aí o campo, meu amigo. E às vezes a gente está olhando assim, meu Deus, eu não estou conseguindo. A gente está evangelizando adulto, batendo cabeça com adulto. Não que não deva ser feito. Estamos lá e faz tal, e anos, não vai. É porque você está tentando colher em um lugar que não está nem plantado ainda. Você vai numa terra fértil, criança, terra fértil. Já teve situações de culto infantil aqui de ter 30, 50 crianças aceitando Jesus. Aceitando Jesus. Teve situação aqui na igreja sede, que a gente fez o trabalho, teve trabalho inicial com a irmã Cleusa e tudo mais, de ter que dividir EBD, porque não tinha, a sala não comportava fisicamente. Sim. Teve que criar 2, 3 turmas, porque não suportava mais fisicamente o número de crianças. Era criança demais. Então, o que está acontecendo? O problema está na gente. Por isso que é ministério. Criança é ministério e tem que ser atingido. Tem que ser alcançado urgentemente. Bem, então a gente encerra por aqui. Gostaria de agradecer o tempo de vocês, a participação de vocês. Amém. Que Deus abençoe muito vocês ali na frente do setor, na vida de vocês a dois, na vida de vocês como líderes, como cristãos, como servos de Deus. E a gente vai ficando por aqui. Agradecemos também você que assistiu até aqui. Deus possa te abençoar. E até a próxima. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.